Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CVBI, um fundo de papel da VBI, um fundo com uma pegada mais high grade, ou seja, com menos risco, e não é por isso que ele paga menos. O fundo vem pagando bem esse ano, a gente vai dar uma olhadinha no último semestre. Quero comentar com vocês se ele ainda é uma boa oportunidade, tendo em vista que a cotação já reagiu, mas ainda não chegou no valor patrimonial. E quero comentar sobre a forte geração de caixa nesse mês. Como vocês viram na thumb, o fundo gerou R$ 1,25 esse mês. Tem ali uma reserva interessante, porque daqui a alguns meses a gente vai muito provavelmente experimentar uma queda dos dividendos de maneira geral aí nos fundos, visto a baixa no IPCA. Tá? Ao longo do vídeo eu explico melhor para vocês. Então vamos lá. O fundo, pessoal, para quem não conhece, aqui tem uma estratégia de diversificação. Para quem quiser só pausar e ler esses pontos, fica bem fácil de entender. Se preferir em vídeo, tem aqui no canal também, só colocar CVBI, tem um vídeo que eu expliquei detalhadamente aqui a estratégia do fundo. Comentários da gestão. Então, o fundo encerrou o mês de maio com mais de 1,1 bi alocado, representando 100,3% do patrimônio líquido. Então, aqui uma pequena alavancagem, muito pequena mesmo, irrisória. Ao final do mês, 95,1% do PL do fundo estava alocado em CRI e operações estruturadas, com uma rentabilidade média ponderada de 15,4% ao ano, um prazo médio de 4,5 anos e o spread médio de 3,7% ao ano. Completando o portfólio do fundo, há 4 fundos imobiliários listados que representam uma exposição de 5,2% do PL. Inclusive, tem aqui um fundo da própria casa. Por sinal, se o CVBI conseguisse diminuir essa posição, seria bem interessante nesses 4 fundos, se ele aportasse só em CRIs, né? Enfim, durante o mês de maio, o fundo adquiriu 5 milhões do CRI RPGPA a uma taxa de IPCA mais 7,5%. Uma taxa ainda interessante, lembrando, pessoal, que com a NTNB caindo, a gente vai ver aqui uma compressão nessa taxa, muito provavelmente, tá? Aqui o fundo traz um quadro para a gente comparativo entre o CDI e IPCA, fica bem fácil da gente visualizar. Então, o fundo hoje tem 14,6% em CDI, 80,4% em IPCA. CDI, a gente tem CDI mais 3,9% de taxa média, IPCA mais 8,9% de taxa média. Entretanto, pessoal, esse fundo ainda negocia com deságio. O que isso quer dizer? Que nessa faixa de R$ 89,00, que é a média que o fundo está negociando, você leva para casa uma taxa bruta de IPCA mais 9,65. A taxa média é 8,9, mas como ainda tem um deságio, tem esse plus aqui na média da carteira, ok? Volume médio negociado 2,2 milhões, então uma liquidez super tranquila. O fundo, como eu comentei no começo do vídeo, pagou 1,10. Então, só nesse mês o fundo conseguiu reter aqui 15 centavinhos por cota, tendo em vista que ele gerou 1,25, como a gente vai ver. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve. O grupo do Telegram está sempre na descrição, beleza? Rumo aqui aos 3.000 inscritos, me ajudem aí. Valeu. Vamos lá. Como eu comentei também, o fundo encerrou com uma reserva robusta de quanto? 50 centavinhos por cota. Os dividendos são anunciados no 7º dia útil do mês subsequente e o pagamento realizado até o 12º dia útil. Então está próximo aí do próximo anúncio. E aqui a gente consegue ver como que foram os 5 primeiros meses do ano. O fundo pagou R$ 1,10, R$ 1,00, R$ 1,05, R$ 1,05 e R$ 1,10, ou seja, pagou muito bem. E ainda assim ficou aqui com uma reserva de 50 centavinhos. O IPCA do último mês já saiu 0,23. Do próximo mês, que vai sair, que é junho, né? Sai em julho, a gente muito provavelmente vai ter uma baixa ainda maior, talvez ali uma expectativa de um IPCA zerado, quem sabe uma leve deflação, e isso vai afetar os dividendos na linha ali de correção monetária. Então, o fundo ter aqui 50 centavinhos por cota pode garantir um rendimento, quem sabe, próximo aqui do R$ 1,00. Inclusive, essa foi a média de distribuição nos últimos 12 meses, se a gente olhar. 0,96 por cota. E a gente consegue observar aqui que naqueles 3 meses de deflação do ano passado, o fundo sofreu bastante. 0,74, 0,66, 0,66 e 0,75. Ainda assim, distribuiu aqui 96 centavinhos por cota. Então, interessante o fundo ter essas reservas.
Seguindo. Aqui a gente vê um crescimento do número de cotistas. Interessante, fundo aqui quase nos 75 mil. Um ano atrás tinha pouco menos de 64 mil, então o fundo vem crescendo, vem ganhando aqui musculatura. E aqui a gente vê uma característica do fundo, bem diversificado, tanto por segmento quanto por uma questão geográfica. Quase 50% das operações concentradas em São Paulo, e são operações com uma pegada mais high grade, tá, pessoal? E aqui por segmentos também a gente vê uma diversificação. Não é totalmente high grade, ele tem aqui alguns segmentos um pouquinho mais apimentadinhos, mas é um fundo com essa pegada mais defensiva, ok? Bom, chegamos a DRE, que é o que eu queria comentar com vocês. A gente consegue ver aqui que o fundo teve uma receita bruta de 1,33, teve as despesas aqui de 8 centavinhos, então o resultado operacional, lucro líquido de 1,25. 15 centavos só esse mês de reservas, já tinha 35, chegou nos 50 centavinhos que eu comentei. Bom, seguindo, o que mais que a gente pode ver nesse fundo? Que é bem interessante, mas eu gostaria que tivesse um compilado também, que são as operações. Então, o fundo separa aqui por segmento, tá? Então, a gente tem aqui o residencial, tem loteamento, tem logística, infraestrutura e por aí vai, tá? Não tem nada muito relevante, tá, pessoal? Dê uma passada de olho nas operações, seguem em linha, fundo muito tranquilo, sem inadimplência, então nada muito relevante para falar, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscrevam. Por hoje é isso, valeu!